Perto sobre esse lugar, amém? Maravilha. Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Nós estamos no mês da família. E hoje o Espírito Santo vai ministrar de forma muito pontual as famílias aqui. Amém? És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Fique à vontade. A casa é sua. Amém ou escola de sabedoria? Glória a Deus. O texto vai dizer o seguinte: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pela casa de vocês. Não tenham medo deles. Lembrem que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pela casa de vocês. Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra. A minha oração é para que o teu Espírito fale conosco, ministre ao nosso coração e derrame sobre nós a tua graça. No nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos diante de nós um texto que me abençoa muito, porque aqui, literalmente, Deus está usando a vida de Neemias para reposicionar as nossas vidas e nos chamar para lutar pelo bem mais precioso que existe nessa terra, que é a nossa família. O contexto aqui é o seguinte: Neemias capítulo 1, ele recebe um chamado de Deus. Ele era o copeiro do rei. Ele ocupava uma posição, obrigado lindão, ele ocupava uma posição muito preciosa diante do rei. Ele era aquele que experimentava ali antes as bebidas do rei e tudo. E de repente chegou aos ouvidos dele que a cidade onde os seus pais haviam nascido, Jerusalém, estava queimada. As portas estavam destruídas, os muros estavam quebrados. E não era apenas uma questão de estética. Nos tempos bíblicos, os muros não apenas representavam proteção, mas também representava justiça. As autoridades das cidades, eles estavam nos muros governando. Lembra que a Bíblia diz em Provérbios 31 que o esposo da mulher virtuosa, ele se assenta com as autoridades na porta da cidade? É porque nos muros, nos tempos bíblicos, nas portas, havia justiça, havia governo. Ou seja, quando as portas estavam queimadas e os muros quebrados, significava que aquela cidade não só estava entregue à zombaria, mas também estava sem governo. E aí Neemias ouve aquilo, e talvez muitas pessoas nos dias de Neemias ouviu, e foi uma informação, até ficou triste. Mas Neemias, ele não só fica triste. A Bíblia diz que ele combate a tristeza dele. Ele começa a orar, e ele começa a jejuar, e ele começa a se arrepender pelos pecados da sua família. E Deus coloca algo no coração dele. Deus coloca no coração dele a restauração daquela nação, daquela cidade, aliás. E ele vai diante do rei, fica triste ali diante do rei, e o rei pergunta: por que você está triste? E ele falou: como que eu não vou ficar triste? A minha cidade, a cidade dos meus pais, está derrubada, está entregue à ruína. E aí o rei fala assim: olha, eu vou te dar uma licença, com um período de retorno, pode ir lá, faz o que está no seu coração. E Neemias recebe favor, e ele consegue madeira, ele consegue tudo, e ele vai para o meio das ruínas. E ali a Bíblia vai nos contar que Neemias começa uma obra de restauração. Ele começa uma obra de reconstrução no meio daqueles entulhos todos. Só que sempre que alguém se levanta para fazer algo,
o exército inimigo também se levanta. E aqui, Sabalate, Tobias e Gésem, eles se levantam para tentar combater o que Neemias estava fazendo. E eles começam a se levantar, e eles começam a zombar, começam a desanimar o povo, e algo terrível acontece. Eles começam a criticar. A Bíblia diz que quando os muros estavam na metade, se eu não me engano, foi Sabalate, ele começou a falar assim: o que esses judeus estão fazendo? Esses muros vão cair, é só pedra velha. Se uma raposa passar por aí, esse muro vai cair. E começam a criticar e a intimidar o povo. E eles começam a intimidar de forma tão terrível que eles ameaçam uma guerra se estourar contra aquele povo que estava reconstruindo os muros. E aí o texto que a gente acabou de ler diz que Neemias passa em inspeção no meio daquele povo, que agora eram pedreiros, mas que se tornou um exército, para encorajar eles e dizer: não desistam da obra, não desistam de lutar pela família de vocês. Vocês estão aqui reconstruindo os muros, não é para a cidade ficar bonita, mas é para trazer o governo sobre a família de vocês. Por isso não desanimem. E Neemias começa a encorajar aquele povo. E hoje, Deus me trouxe aqui, como Neemias, para dizer para você: não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não desista dos planos de Deus para você como família. Deus tem um plano e um propósito para a sua casa. E isso não é um clichê. Isso não é uma historinha da carochinha. Essa é a verdade dos céus. Antes mesmo de Deus, de Jesus estabelecer a igreja, Ele estabeleceu a família. A família é a primeira instituição criada por Deus. Mas assim como nos dias de Neemias, nós temos inimigos hoje, Sabalates, Tobias, homens que são contra a família, ideologias que são contra a família, tentando se levantar, tentando intimidar, tentando impedir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Mas nós podemos aprender com Neemias algumas virtudes, e eu quero discorrer aqui com vocês hoje algumas virtudes de como lutar pela família. Amém? A primeira delas é: seja um restaurador de fundamentos. O Salmo 11, no versículo 3, diz o seguinte: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Deus, Ele está nos chamando para restaurarmos fundamentos. O que Neemias fez ao reconstruir os muros, nada mais foi do que restaurar fundamentos. Deus está te chamando hoje para ser também um reconstrutor de fundamentos. E talvez você fala: mas eu tenho que fazer muro na minha casa? Eu quero dizer que os fundamentos são espirituais. Jesus vai dizer que todo aquele que ouve a sua palavra e a pratica será comparado a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio os vendavais, mas não foi, e deu com ímpeto contra aquela casa, mas não foi capaz de fazê-la abalar, porque os fundamentos estavam construídos sobre a rocha. Jesus também diz que aquele que ouve as palavras e não as pratica é comparado a um homem que também construiu, mas ele construiu sobre um fundamento errado, areia. E quando veio o vendaval, quando veio as tempestades, por mais bonita que estivesse aquela casa, ela ruiu. Hoje o Senhor está nos perguntando sobre qual fundamento você tem construído a sua casa, sobre qual fundamento você tem construído a sua família, quais são as bases de sustentação para a sua casa. Eu não estava aqui na Mais de Cristo quando a igreja saiu da Ivo Silveira e veio para cá, mas eu já ouvi falar que quando chegamos aqui, havia algumas dessas colunas aqui, dessas colunas que estão aqui, já haviam mais de uma coluna. E aí, para deixar bonito, para deixar bem espaçoso, começaram a querer tirar. E foram tirando. E de repente, quando iriam tirar mais essas, para ficar mais bonito, alguém falou: não pode se tirar essa coluna, senão o prédio vai desabar. E na nossa vida também é assim. Se algumas colunas
que são inegociáveis, serem arrancadas, inevitavelmente vai acontecer a ruína. O prédio vai desabar. Confesso que eu estou me segurando, porque tiraram aquele negócio aqui, né? E eu estou aqui, quase que eu caio. O Senhor nos chama a sermos reconstrutores de veredas antigas. Eu amo o que o profeta Isaías diz, em Isaías 61:4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Deus nos chama a sermos restauradores de fundamentos, de veredas antigas. Ezequiel capítulo 22 vai dizer que Deus procura um homem que se coloque na brecha. Eu quero te falar que Deus está procurando pessoas que venham restaurar fundamentos. Pessoas que venham realmente ser como Neemias, restauradores de veredas antigas. E você pode e deve ser um restaurador na sua casa. E o primeiro fundamento que a gente precisa, eu não sei se você sabe, mas todos nós temos 3 altares na nossa casa. O altar da oração, o altar da mesa e o altar do leito. Todos nós temos isso. Inclusive o Salmo 128, que é conhecido como o Salmo da Família, discorre esses 3 altares. Na verdade, o Salmo 128 não é o Salmo da família em si. Fala da família, mas é o Salmo do homem. Porque diz que o homem que teme o Senhor tem a sua esposa como videira frutífera, tem os seus filhos como rebentos de oliveira à mesa. Mas o primeiro altar que nós precisamos restaurar é o altar da oração. É o altar do culto doméstico. Quantos de nós nos deixamos perder pelo culto doméstico? Eu cresci na igreja, para a glória de Deus. E eu me lembro que domingo pela manhã era a escola bíblica dominical, bem batista. Ia todo mundo para a classe. No meio da semana, sempre quando a gente chegava ali para tomar um café, alguma coisa, tinha o culto doméstico. A minha mãe sempre falava, vamos orar por isso. Aliás, eu nunca duvidei que Deus era um Deus provedor. Porque eu me lembro que a minha mãe um dia comprou, sabe aquele pessoal que vai na escola vender coisa para as pessoas? Vende para os alunos, aí pega o endereço dos alunos, leva para os pais. Apareceu um desses na escola com um livro. Geografia, história, curiosidades. E eu fiquei louco com os livros. E eu falei com a minha mãe, compra e tal. E o homem foi parar lá na minha casa, foi vender os livros. A minha mãe, como que eu posso fazer? A gente parcela em prestações. Daqui um mês eu venho, pego uma prestação, e assim foi. Gente, combinado, não sai caro. Passou o tempo. Eu me lembro que a minha mãe, todo mês, guardava o dinheiro. Mas o homem sumiu. O homem esqueceu de vir. E aí vinha a necessidade, minha mãe gastou o dinheiro. Não é diferente na nossa casa, né? E aí ela gastou o dinheiro. E o homem ficou mais de 6 meses sem vir. Só que um dia o homem apareceu. E aí ele falou assim, cadê meu dinheiro? Ela deveria ter guardado, mas ela não guardou. E o homem começou a fazer ameaça. Parecendo aquela história da Bíblia, dos credores, vou levar seus filhos como escravo. Não foi para tanto. Mas, gente, aquele homem começou a fazer ameaça. E a minha mãe foi tentando, ela ficou desesperada. Meu pai estava viajando, estava trabalhando fora, e ela ficou desesperada com aquilo. E eu me lembro que nesse episódio, até meu pai tentou recorrer a um empréstimo no banco. Todas as portas se fecharam. Mas de uma forma milagrosa. A minha mãe estava em 2 trabalhos. Um trabalho antecipou o pagamento dela. Algo de sobrenatural aconteceu. Mas antes que isso acontecesse, a minha mãe pegou eu e a minha irmã e falou assim, nós vamos orar. E o Senhor, que é dono do ouro e da prata, vai trazer essa provisão.
Eu me lembro que foi ela, a primeira pessoa a me ensinar que Deus era dono do ouro e da prata. E a gente orou. Gente, resumindo tudo, a minha mãe pagou os livros à vista. Ela, meu Deus, tirou o dízimo. Primeira coisa, ela separou o dízimo. Ela nos deu uma oferta, nos ensinando aquele princípio. E a gente saiu ainda para comer um lanche. Porque a provisão de Deus é sempre infinitamente mais. Mas sabe o que aconteceu? A maior lição de todas foi o Deus provedor que eu aprendi. Eu sei que se atrasar uma conta eu posso correr para Ele. Eu sei que se algo sair do meu orçamento eu posso correr para Ele. Porque houve um fundamento, foi plantado. E nós também precisamos plantar fundamento na nossa casa. Como tem sido? Gente, é muito bom levantar as mãos e adorar aqui, mas e na sua casa? Como que é o altar da sua casa? Talvez aqui a gente levanta as mãos e adora, mas dentro da nossa casa a gente abre concessões para entrar tudo que é ruim. Músicas que não agradam a Deus, conversas que não agradam a Deus. O Senhor está te chamando para restaurar o altar da oração devocional em família. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque todo dia pela manhã, quando eu a vejo, ela está sempre com meu filho pegando. A história que eu mais gosto é Jonas, mas todos os dias ela está ali com a Bíblia ensinando ele. A Bíblia ensina que não é para a gente deixar de ensinar os princípios da palavra. Você tem passado tempo ensinando a palavra? Deuteronômio capítulo 6 vai dizer: inculca na criança, quando você for andando por um caminho, por outro. E nós temos buscado isso da parte de Deus. Outro dia, gente, se alguém tem dúvida que a gente nasce pecador, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas o Emanuel só tem 3 anos. E eu pude ver a natureza adâmica manifestando nele outro dia. É sério, pastor. Ele tem um leite fermentado, aquele do Bob Esponja. E ele ama aquilo e ele fala que é popota. Não sei por que cismou que é popota. E tem uma cota daquilo para ele tomar no dia. Ele tomou para mais e tomou escondido. E eu até vi ele escondido assim com canudinho. Eu falei: o que você está fazendo aí? Sua mãe autorizou? Ele fez assim. A mãe autorizou, amém. Era sábado, aí eu pensei, ela abriu uma exceção. Gente, quando eu estou vendo a Priscila assim: Emanuel, você tomou a popota? Aí ele falou assim: não, mamãe. Aí eu estava no banheiro, eu já saí com Prestobarba e tudo. O quê? Você não tomou? Aí, gente, na hora, ele escondeu atrás da poltrona e ficou assim escondido. Aí eu falei: meu Deus, Adão se escondeu nas árvores, ele está escondendo atrás das poltronas. Aí eu falei assim: o que é? Você não tomou? Emanuel, aí o sanguíneo vem para fora. Você não tomou? Aí, gente... Aí o profético vem, eu desci até a altura do olho dele, porque diz que é a psicologia que tem que fazer isso, né? Pois é, para mim tinha que fazer assim, mas vamos lá. Eu desci e falei assim: escuta aqui, você fez errado, e tal, você deixou Jesus triste, o Espírito Santo está chorando, e principalmente eu e a sua mãe. Só que aí, não há nada ruim que não possa piorar. Eu falei assim: agora você concorda que você pede perdão para Deus? Eu orei com ele ali agora, ele pediu perdão. Eu estou assim: agora vai pedir perdão para sua mãe. Ele fazia assim. Gente, orgulho. Errou e não queria confessar que errou. A natureza adâmica. E eu falei: Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, graças a Deus pelas musiquinhas, né? Como está o seu coração, como ele está. Eu aprendi essa musiquinha vindo todo dia trazer ele para a escola. Aí eu falei assim: já sei, eu vou fazer um coração preto de papel. E o outro... vou deixar esse coração preto e vou falar que ele está assim. Gente, eu peguei aquele coração. Falei assim: seu coração está desse jeito, de mentira, desobediência. Só que eu sou a parte profética da casa, que confronta o pecado. A Priscila é pastoral. Ela foi lá
pegou um coração vermelho, um papel vermelho, cortou e falou assim: mas o sangue de Jesus pode lavar seu coração. Eu estou sem lavar nada. Ele precisa arrepender, porque sem arrependimento não tem remissão de pecado. Gente, resumindo, ele pediu perdão e qualquer coisa que eu faça agora, ele fala assim: papai, seu coração está assim preto, que ele descobriu onde fica os coração. A verdade é, nós precisamos restaurar o altar da oração na nossa casa. E não só o altar da oração, porque quando o altar da oração é restaurado, o altar da mesa também é restaurado. Essa mesa está aqui, gente, não é para enfeite, não. Tem gente que acha que é só enfeite isso daqui. É uma maneira de lembrar cada um de nós que precisamos ter tempo na mesa. Glória a Deus que estabeleceu-se essa cultura novamente da mesa. Inclusive, o criador da mesa foi Deus. Êxodo capítulo 25, se eu não me engano, ou 24. Pela primeira vez a palavra mesa aparece na Bíblia. E Jesus, ele investiu mais tempo na mesa do que nos púlpitos. Como que está a mesa da sua casa? Eu vou te falar que quase semanalmente, meu celular não para, é gente para atender, e eu fico ali comendo e respondendo a Priscila: por favor, amor, esse é o horário da mesa. A gente já ensinou para o Emanuel, você vai ser desaprovado, então assim eu esqueci. Porque a gente esquece. A gente tem que de vez em sempre lembrar que a mesa é um altar. Ai, pastor, mas eu não tenho esses copos bonitos. Eu não tenho, como é que chama esse negócio aqui? Suplá. Gente, não, meu Deus, suplá. Para mim é tudo prato. A Priscila tem esses negócios lá em casa. Para mim eu coloco, quando a fome vem, você coloca no suplá, você coloca em qualquer lugar. Você quer comer. Ela falou assim: amor, não pode fazer isso. Aí coloca o suplá lá. Mas tem gente que não tem suplá, gente. Tem copo de massa de tomate. Pega o copo de massa de tomate. Só não deixa de celebrar na mesa. Só não deixa de ter comunhão na mesa. Mas também não usa a sua mesa para fritar o coração do pastor e dos irmãos. Em nome de Jesus. A mesa é um lugar de conexão. Amém? A mesa é lugar de comunhão. Vamos rir de coisa na mesa. É necessário restaurar o altar da mesa. É lindo porque o Salmo 128 diz que o homem que teme o Senhor, ele tem ao redor da sua mesa, sabe o quê? Os filhos como rebentos de oliveira. E eu nunca entendi muito isso bem. Até que eu fui em um olival, há 2 anos atrás, em Rancho Queimado. Incrível. Porque o Senhor mandou que a gente estudasse sobre a oliveira. E é incrível, gente. Eu não sei quantos sabem, mas a oliveira é uma das poucas plantas, né, árvores, que mesmo passando um rigoroso inverno, ela não perde a cor dela, ela não perde a textura e nem as folhas. Deus está dizendo que os nossos filhos vão ser fortes. É tão lindo porque quando houve o dilúvio, a Bíblia diz que o que sinalizou que Noé tinha que sair da arca, sabe o que foi? Uma folha de oliveira no biquinho de uma pomba. A oliveira é tão forte que nem as águas do dilúvio foi capaz de destruir. Quando se tem mesa na sua casa, os seus filhos são tão fortes que nenhuma ideologia desse mundo, nenhuma obra maligna, nenhum pecado será capaz de destruir. Por isso invista tempo na mesa. O terceiro altar é um altar lindo. É o altar da intimidade. É o altar do leito. A sua cama, para os casais casados, é um lugar de plenitude. Meu irmão, em nome de Jesus, para de ir assistir jogo levando o celular lá para a cama. A irmã está pronta para goleada e você está lá falando de nome de time de futebol. Meu irmão, em nome de Jesus,
cama, leito de um casal, é para intimidade e para descanso. Se esse não tem sido, nós precisamos quebrar isso. Inclusive, tem casais que nesses 40 dias falou: pastor, eu vou me abdicar do meu leito. Eu estou assim, isso, abdica, porque aí Satanás vai te tentar pela incontinência. Quer ser muito espiritual, Enquanto isso, tem um tanto de gente subindo pelas paredes. Meu irmão, você que é casado, você que não comparece, ou a irmã que está sempre com dor de cabeça, você está tão em pecado quanto um solteiro que está praticando sexo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, que não é para a gente privar um ao outro. Por isso que lá em casa não tem esse negócio de dor de cabeça. Eu levanto 1 Coríntios 7. Não priva. Não pode privar. Ai, pastor, vai falar isso domingo na igreja? Se não fala aqui, o diabo está entrando dentro das casas, das famílias, fazendo ruaça. É aqui que é para falar. Casal casado tem que praticar sexo. Amém? Pastora Elizabeth adora. Yes! Está achando o quê, gente? Pastora Elizabeth é fogo puro junto com o pastor João. Dos dois lados. Eu estou falando isso porque nós temos intimidade para isso. Ai, a irmã ora, profetiza e roda no manto na igreja. Mas se não serve o seu marido em casa, não adianta rodar, sapatear no manto, não. O irmão profetiza, faz tudo. O pastor chamou, está ali. Mas não está servindo a mulher em casa. Está errado. O leito de um casal é sagrado. A gente atende muitos casais. E é tão engraçado que tem casal que ficava pinicando para casar. Parece que o diabo sopra na libido. E sopra. Aí eles ficam doidos querendo casar. Aí casa. Na hora que pode aproveitar a terra prometida, aí o diabo congela. Ai, pastor, não estou conseguindo nem olhar para esse homem. Eu falei assim, mas é engraçado que antes era um fogo de 7 fogão, né? É pecado. E, gente, é engraçado, mas isso é uma denúncia. Muitos problemas seriam evitados se um ao outro cooperasse. O sexo entre casados gera cumplicidade, gera conexão. Se conecte um com o outro. Quer ver um casal que não está vivendo a vida sexual legal? É estar um de um lado, outro do outro. Isso é real. Ah, não está em culto de casais, mas eu estou no culto de domingo. E domingo tem que ser falado isso também. Amém? Quando você restaura o altar da oração, da mesa e do leito, pode vir Sabalate, pode vir Tobias, podem falar que não adianta nada você colocar muro de proteção. De verdade, podem fazer o que for, nada vai derrubar. Porque vocês estão edificando sobre a rocha que é Cristo. Amém? Vamos restaurar esses altares? O altar da oração, do culto doméstico. Eu te desafio nessa semana a ter um culto doméstico. E gente, não é para ficar toda a vida com profundas riquezas. Não, é rápido. Adorou, comeu, é isso. Se o Espírito Santo pegar e ficar lá, tudo bem. Mas, de verdade, não é para ser religioso, é para ser gostoso. Amém? Altar, leito e mesa. Deus está nos chamando para reconstruir. Uma outra coisa que Neemias nos ensina, uma outra lição. Ele ora. Ele se levanta e começa a proteger eles em oração. Qual foi a última vez que você orou pela sua família mesmo? De decreto. Eu e a Priscila, gente, desculpa, eu estou falando que é coisa que eu estou tentando colocar em prática, não que eu sou o top. Eu preciso, na verdade, aprender muito. Mas eu preciso falar do que eu estou vivendo, amém? O Emanuel vai para a escola. Nós pegamos um óleo de unção,
Entramos dentro do quarto dele, marchando e declarando e profetizando e dizendo: em nome de Jesus, ele não vai conhecer pornografia, ele não vai conhecer ideologia de gênero, ele vai ser um homem santo. E a gente vai profetizando e gerando oração. Aí eu aproveito, já vou no leito e derrubo: Senhor, aqui não tem dor de cabeça, aqui não tem nada disso, Deus, não tem adultério. Em nome de Jesus, tem que profetizar. Se levanta a intercessão. Qual foi a última vez que você levantou muros? Aí fica: pastor Elizabeth, ora por mim. Ai, pastor Janilson, ora por mim. A gente ora, mas a minha oração não substitui a sua função de orar pela sua família. Tem gente que é assim, ó, acha que o pastor ou a pastora é tipo um personal trainer, né? Eu treinei algum tempo com o Juninho. Cadê ele? Ele está aqui? Ah, ele está lá atrás, lindão. Júnior Budelon. E, coitado, ele que malhava para mim, que em mim não adiantou nada mesmo. Mas às vezes a gente é assim. Nós muitas vezes somos assim. Nós queremos que o outro treine e que o resultado venha para nós, mas não vem, o resultado vai para quem treinou. A oração é uma bênção para quem está orando. A gente pode ajudar a intercessão, mas substituir o seu lugar não. Quem tem que orar é você. Você precisa ser um homem ou uma mulher armado na batalha. Amém? Terceira lição: construa a proteção da sua casa. Olha o que diz Neemias capítulo 3, versículo 28, aliás. Neemias 3, 28. Pode colocar aqui, por favor? 3, 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos. Nós estamos fazendo reparo, amém? Cada um é em frente da sua própria casa. Cada um em frente à sua própria casa. Deus está nos chamando para construir a proteção da nossa casa. Não é cuidar da vida do outro. Viu como é que o muro da casa de fulano de tal está caído? Cuida do seu muro. Cuida da sua casa. Deus está nos chamando a construir muros de proteção. Desde o início desse ano, o Espírito Santo tem falado comigo sobre ser intencional nos relacionamentos que Ele me deu na minha vida. Ser intencional no meu relacionamento com Ele, ser intencional no relacionamento aqui com os pastores, com tudo. E principalmente com a minha família. E eu confesso que para mim, ter que ficar brincando de dinossauro, ali no chão, ficar rindo, vendo desenho, para mim é desafiador. É muito desafiador. E por muito tempo eu fiquei negligenciando esse papel. Eu falava: não, pode brincar aí. Às vezes eu até entregava o celular para ele brincar, para não brincar com ele. Mas o Senhor começou a falar comigo: muda isso. E o Espírito Santo começou a ministrar. Quando deu em abril, a Pri ia atender uma agenda lá no sul da ilha, ministrar com as mulheres. Era um sábado, ia ficar só eu e o Emanuel em casa. E eu já pensei: ai meu Deus, ele vai tocar o terror. O que eu vou arrumar, Jesus? Ele vai arrumar um tanto de coisa, eu não estou aguentando. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim: você vai remir isso. Você vai ter um tempo de pai e filho com ele. E a partir de agora eu quero que você faça dessa forma. Cultive ele. Levanta muros de proteção em volta dele. Tendo tempo de qualidade. E aí, eu falei assim: beleza. E ele é o louco dos dinossauros. A era jurássica lá em casa é forte. E eu lembrei que no aeroporto tem o restaurante do Dino. E que eu ia deixar a Pri lá do lado. E aí, gente, eu falei assim: amor, vou deixar você aqui e tal. Está abençoada, seja ungida, ministra aí, deixa o fogo cair. E foi eu e ele. Eu falei assim: Emanuel, agora é só os homens. Nós vamos agora, vai ser top. Nós vamos. E comecei a criar expectativa nele. E a gente foi para lá. Gente, eu fiquei 2h30. Ele brincava naquele negócio, pulava. E veio o Dino. Aquele dia marcou a minha vida e a vida dele.
Porque até hoje, ele não para de falar daquele dia. Foi apenas 2h30, mas ele não para de falar naquilo. Eu comecei a gerar dentro dele. Ontem nós fomos nos dois para a barbearia. Eu comecei a imprimir nele tempo. Isso é levantar proteção ao redor da sua casa. Nós estamos acostumados a fazer manutenção corretiva. A gente sempre trabalha na correção, mas Deus está nos chamando a trabalhar na prevenção. Não espera a desgraça chegar para a sua casa. Não espera o seu filho crescer. Começa a ministrar com ele agora. Começa a ter tempo agora. O que acontece é que a gente quer corrigir algo que a gente não preveniu. E Deus está falando conosco. Construa muros ao redor da sua casa. E aí, quando eu estava lá, com ele no meio do dia, eu falei assim, meu Deus, agora eu preciso também construir um muro com a Pri, meu pai. Preciso marcar ela. E aí eu já vi um chalé, que a gente gosta muito de cabana, chalés e tudo. Eu falei, já sei. Eu vou marcar no próximo mês, que vai estar mais frio, para a gente ter um dia só para nós dois. E aí, fomos nós. Eu combinei tudo, sem que ela soubesse. Ela ia pegar meu celular, e eu falava, não pode pegar aí não, amor. Eu já estava quase achando que ela ia vir aqui no pastor Júnior, falando assim, está escondendo alguma coisa de mim. Porque também marido e mulher não pode ter segredo no celular, né? Amém? Mas eu falei assim, amor, esses dias não fica pegando. Porque gente, mulher, elas têm faro. Elas gostam de mexer, não gostam? E aí passou na semana retrasada, sem que ela soubesse. Eu cheguei um dia para ela e falei assim, amor, combinei com a minha rede de apoio, a minha irmã, para cuidar do Emanuel. Falei, deixei um bilhetinho. Falei assim, ó, só coloca uma roupa de frio, de agasalho. Roupa de frio é porque é mineiro. Na mala, porque nós vamos passear. Aí ela, o quê? Mas e o Emanuel? Ela já ficou emotiva, porque a mulher gosta dessas coisas de surpresa. Estou assim, fica tranquilo. Para onde que a gente vai? Eu estou assim, você não é legendária, mas desfruta o caminho. E aí eu comecei e fui brincando com ela durante o dia. Resumindo, nós fomos para a cabana. Não dá para contar o que aconteceu com a cabana, né, gente? Glória a Deus. Mas foi incrível. Foi maravilhoso. Não era nenhuma data especial, não era a data do casamento, não era nada. Mas eu estava construindo um muro de proteção. Eu não preciso esperar o caos chegar. E assim vai ser na minha vida. Assim precisa ser na sua vida. E eu não estou contando isso para falar, uau, como ele é incrível, não. Meu Deus. Eu fui para a cabana num dia, no outro eu já estava assim, ai meu Deus do céu, Priscila, você não passou isso direito, pelo amor de Deus. Ela, amor, a cabana foi tão bom, não destrói. Eu estou assim, é verdade, vamos voltar para a cabana. Vamos rebobinar a fita. A gente é assim. Não existe perfeição, mas existe aperfeiçoamento. Deus está te chamando a ser aperfeiçoado. Amém? Não espera a crise chegar para você prevenir. Começa a ser intencional hoje. Começa a levantar os muros da sua casa hoje. Deus está nos chamando a corrigirmos a nossa rota. E por fim, Neemias 4, no versículo 16. Alguém pode colocar aqui, por favor? Olha só, olha a atitude de Neemias. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Pode continuar, por favor. Que estavam reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. O 18. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhavam comigo. Ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Uau! A guerra se ameaçou se instaurar contra eles. Sabalate estava ali. Mesmo os muros sendo reconstruídos, ele estava ali ameaçando. Vim com tudo. E aí, quando estava ameaçando vir com tudo, Neemias falou assim, olha, nós não podemos parar a reconstrução.
nós vamos ter que lutar. Vocês vão ter que lutar com uma espada e com a outra reconstruir. E a quarta lição é essa: não permita que a luta impeça a reconstrução. Tem muita gente que assim, eu vou lutar pela minha família, mas fica só guerreando com o demônio e não desfruta, não constrói, não estabelece legado. Quantos irmãos que a gente conhece, infelizmente, que ficaram guerreando tanto, que esqueceram de construir dentro da própria casa o muro. Isso é terrível. Mas vai em uma penitenciária, que a maioria dos presos tem nome de profeta. Oséias, Daniel, Joel, Miqueias, Daniel. A maioria é filho de crente. Porque às vezes os crentes estavam cuidando tanto de guerrear, que esqueceu de construir. Deus está nos chamando a guerrear sim, a orar, a servirmos a igreja local, mas não deixarmos de construir na nossa casa, na nossa família, a obra que é necessária. Deus está nos chamando a sermos reconstrutores. Enquanto a gente guerreia, a gente reconstrói. É um malabarismo que se fala. Fica ali dos dois lados. Tem muitos homens e mulheres de Deus, que foi um homem e uma mulher de Deus, para a igreja, para o ministério, mas foi um péssimo pai, um péssimo marido. O Senhor quer que a gente desfrute em família. Sabe qual que é o desejo do coração de Deus? E que a gente está aqui todo culto falando, uma igreja família que vive esse propósito de Deus. É você junto com a sua família, está aqui servindo, mas ao mesmo tempo estando em família. O Senhor deseja restaurar a nossa família. Tem um homem na Bíblia que ele me inspira. Esse homem era um homem de Deus, Moisés. Ele viu a sarça pegar fogo, ele viu o mar se abrir, ele viu a glória de Deus. O único homem que viu Deus pelas costas foi Moisés. Mas ele teve, infelizmente, uma família fracassada. E eu digo fracassada, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 4, que ele recebe o chamado para ser libertador de Israel. E ele está indo junto com Zípora, sua esposa, junto com seus 2 filhos. Mas no caminho para cumprir o chamado, a Bíblia diz que ele não tinha o próprio filho aliançado. Porque a circuncisão, naquela época, era uma aliança de Deus com o povo. Moisés estava indo libertar um povo sem ter a casa dele, respaldando ele. E aí a Bíblia diz que no meio do caminho Deus quis matá-lo. E aí Zípora entendeu e falou assim: meu Deus, eu preciso circuncidar esse menino. E pela primeira vez na Bíblia, primeira vez eu acredito que última, a gente vê uma mulher assumindo o sacerdócio no sentido de circuncidar aquela criança. Ela cortou o prepúcio do menino, jogou nos pés de Moisés, ficou brava e falou: você é um esposo sanguinário. Moisés estava indo libertar os hebreus, mas não tinha a própria casa respaldando ele. Quantos de nós somos assim? Vê anjo, querubim, serafim, mas a nossa casa mesmo não está conosco. A nossa família não está conosco. O pior, a Bíblia diz que naquele episódio houve uma ruptura. Moisés voltou, continuou o caminho dele, mas Zípora, com os 2 filhos, voltaram para trás. Ele foi libertar o povo, vivendo uma família disfuncional. Eu quero te falar, nenhum sucesso profissional, ministerial, ou em qualquer área financeira, justifica a sua família não estar presente. Êxodo capítulo 18, vai dizer que os filhos de Israel já estavam libertos, já tinham passado pelo mar. E Jétro, o sogro de Moisés, ficou sabendo que
Deus tinha feito por Israel. E ele veio até o deserto trazer Zípora e os 2 filhos. E aí, Moisés estava todo feliz contando. Deus abriu o mar, contando o currículo ministerial dele. Enquanto o sogro de Moisés estava trazendo a esposa e os 2 filhos. Eu quero te falar, no nome de Jesus, eu e você podemos fazer proezas no reino de Deus. Podemos ver sarça pegar fogo, mar abrir. Mas vamos fazer isso em família. Eu fiz um combinado com Jesus. Se não for para ter a Priscila e o Emanuel, e os filhos que o Senhor ainda me dará, do meu lado, que Ele nunca faça algo comigo. Porque o que respalda um homem de Deus não é a quantidade de likes que ele tem. Não é o quanto ele profetiza, o quanto ele prega, o quanto ele conhece de hermenêutica, homilética. Não é quanto que tem de multidão. Mas o que respalda um homem de Deus é a família. Paulo, quando escreve sobre o ministro, ele diz que o ministro precisa ser marido de uma mulher só. Precisa ter os filhos crentes e governar a casa dele. A primeira qualidade de um ministro é ter a família, não perfeita, porque nunca vai existir, mas aperfeiçoada, transformada. Moisés viveu coisas lindas, mas a família não estava do lado. Diferente de Noé, que recebeu de Deus um comando para construir uma arca, mas ele colocou dentro da arca a própria família dele. Nós podemos viver todos os sonhos de Deus, amém? A gente pode tocar as nações, nós podemos fazer muitas coisas, mas a gente não pode fazer sem a nossa família, sem a nossa casa. O Espírito Santo está aqui e Ele quer tocar o nosso coração hoje. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Enquanto você está construindo, você não pode parar a guerra. Moisés estava libertando, estava lutando com a espada lá, ou melhor, com o cajado. Mas ele deixou de construir com a família. E isso, gente, na conta de Deus, isso é muito sério. Porque em Josué capítulo 5, os filhos de Israel agora entraram na promessa. Moisés não entrou. E aí, Deus dá uma ordem para Josué: circuncida todos os homens, porque no deserto eles não foram circuncidados. No deserto, quem estava na liderança era Moisés. Porque ele não circuncidou o próprio filho, ele perdeu a autorização de Deus para circuncidar a nação. Se eu não sou pai, se eu não sou marido, eu não posso ensinar e não posso pastorear ninguém. Se você que é líder dessa casa não prioriza a sua família, você não pode continuar fazendo nada. Ah, eu vou deixar. Eu não estou falando para você deixar. Eu estou dizendo para você equilibrar, cuidar da sua família. Eu não tenho dinheiro. Gente, vai fazer um piquenique. Pega o que você tem na geladeira e faz um piquenique. Nós não precisamos viver extraordinário para descobrir o melhor de Deus. Viva no ordinário mesmo. Deus está nos chamando a sermos restauradores de veredas e fundamentos. Moisés perdeu a chance de Deus para circuncidar o povo, porque ele não circuncidou o filho. Não faça como Davi. Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 6. Segunda Samuel 6. A partir do 17 até o 20. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo.
em nome do Senhor dos Exércitos. Nobre atitude de Davi, não? Incrível, ele abençoou o povo. Continua. E deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita da multidão. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Aqui nesse episódio, Davi traz a arca. Ele começa a reinar e ele pensa: eu não posso reinar sem a presença de Deus. Nobre atitude dele. Só que quando a arca chega, ele abençoa o povo, em primeiro lugar. E depois que ele abençoou o povo, a Bíblia diz que homem e mulher, ele abençoou todo mundo. Ele não era machista, ele abençoou também as mulheres. Abençoou todo mundo. Depois que ele abençoou o povo, ele foi abençoar a casa dele. Muita gente fica falando: Mical é uma desqualificada. Mas como que ela não seria? Imagina você tendo seu marido como rei. E uma das maiores conquistas do seu marido, você não está do lado. Ele abençoa primeiro o povo para depois abençoar a casa dele. Deus está dizendo: a prioridade precisa ser reorganizada. Abençoa primeiro a sua família, para depois abençoar o povo. Amém? Se coloca de pé para parecer que está acabando. Aonde estão os homens e as mulheres que vão reorganizar a sua casa e a sua família? Deus está nos chamando a sermos reposicionados. Deus está nos chamando a reconstruirmos a nossa família, a nossa casa. Enquanto você constrói, luta pela sua família, mas não fique só lutando. Deus está nos chamando a termos a nossa casa restaurada. Se você está do lado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dá a mão para ele. Mas dá a mão mesmo. Casal, gente, não dá a mão assim. Casal entrelaça as mãos. Dá a mão. Nós vamos orar pela sua casa. E os Sabalates, os Tobias, não vão mais atacar você. Quer dizer, eles podem vir até para atacar, mas eles não terão êxito. A promessa do Senhor vai se cumprir. Pelejarão contra ti, mas não irão prevalecer. Amém? Pai, a tua palavra foi ministrada. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. A tua palavra foi liberada debaixo de muito temor. E a minha oração, Deus, é para que o teu Espírito comece a conduzir cada homem, cada mulher. Comece a restaurar agora os fundamentos de cada casa aqui, Deus. Espírito Santo, começa restaurando homens e mulheres aqui. Começa restaurando o marido no lugar de marido, o pai no lugar de pai, a mulher no lugar de esposa e de mãe. Começa quebrando todo o poder das trevas, Senhor. Vem, Deus, traga a tua luz agora. Começa, Espírito Santo, a trabalhar, trazendo cura aos casamentos. Pai, eu oro para que essa manhã seja uma manhã de restauração. Nós não queremos cuidar da tua obra ou de qualquer outra coisa que seja, sem ter a nossa família nos respaldando e estando ao nosso lado. Pai, nos faz como Noé, que construiu uma arca, mas que colocou junto a esposa e os filhos e até mesmo as noras. Nós queremos ser homens e mulheres que constroem coisas para o Senhor, mas que tem a nossa família ao nosso lado. Pai, nós dizemos que o diabo não vai mais roubar as famílias. Que todo o saque do diabo contra os casamentos, contra os filhos, em nome de Jesus, nós nos posicionamos e dizemos aos inimigos de Deus, aos inimigos da família: batam em retirada. Esse é o momento de arrependimento. Comece a orar para a sua esposa, marido, você,
Enquanto a gente é ministrado através da música, comece a orar. Vamos, levanta a sua voz. Profetiza isso. Ora pela sua esposa, homem. Assuma o seu lugar agora de sacerdote. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Vamos, guerreie pela sua casa, guerreie pela sua família. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Profetiza essa verdade. Ore, ore. Se arrependa agora diante do Senhor. O fogo não vai te queimar, as águas não vão te afogar, porque o Senhor está com você. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero ter a arca de Deus no meu governo sem ter uma esposa estéril dentro de casa, porque eu não trouxe ela para perto da minha celebração. Do que adianta ter a arca também se eu não estou com ela, ou se ela está em casa estéril? Chegou a hora de você ser reposicionado. Do que adianta você ter título, homem, ser o melhor, ser o cara lá fora, e a sua esposa não está com você, os seus filhos não te respaldar? Essa manhã é uma manhã de reposicionamento, de arrependimento. O Senhor irá prover de novo, mas Ele irá prover para um coração arrependido. Amém? Que o Senhor possa restaurar a sua casa, a sua família. A minha esposa vai orar e juntos nós vamos ver as nossas famílias restauradas aqui, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós estamos aqui. Obrigada porque nós escolhemos a boa parte. Obrigada porque nessa manhã o Senhor nos marcou e que possamos de fato sermos reposicionados a vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade. Pai, que o Senhor venha nos alinhar, que possamos de fato, Pai, verdadeiramente sermos homens e mulheres que lutem pela nossa família. Que possamos, Pai, estar atentos e que não possamos ser negligentes com aquelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Que hoje, a partir de hoje, possamos ser intencionais na maneira como vamos amar, cuidar e proteger quem está do nosso lado. Aos casados, que venham de fato cuidar da promessa. Que aqueles que são pais venham cuidar dos frutos com intencionalidade. Aqueles que são filhos, Pai, que venham dar atenção aos pais, aos avós, aos tios. Pai, que de fato o Senhor nessa manhã venha blindar cada família, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos escutam online. Jesus, que o Senhor venha blindar e proteger cada união, que Satanás não venha, Pai, de fato nenhum ter poder sobre a vida. Pai, se algum casal chegou aqui prestes a divorciar, a se separar, e chegou aqui em crise, Jesus, que nessa manhã haja restauração. Pai, que o Senhor venha ajustar todas as arestas, que o Senhor venha, Deus, trazer realmente
e o Senhor venha remodelar, venha reconectar cada casal. Jesus, se existe algum filho perdido, algum filho que foi para algum outro caminho que não é a tua presença, que nessa manhã a oração dos pais venha subir com força, venha subir realmente com poder, e esses filhos venham se voltar ao coração dos pais, e os pais também venham voltar ao coração dos filhos. Jesus, que nessa manhã venha haver conexão. Pai, lá no Salmo 128 fala: feliz aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós aqui descobrimos a chave: aquele que quer ser bem-aventurado, aquele que quer ser feliz, que teme ao Senhor. E que nessa manhã venha ter homens, venham ter mulheres que de fato temam ao Senhor, que te buscam, que entreguem a sua vida, que entreguem de verdade os seus caminhos ao Senhor, que te busca, que não sejam homens e mulheres que vêm apenas para a igreja, mas que durante 24 horas do dia, 7 dias da semana, que venha te buscar, que venha ser intencional, que venha gastar tempo te buscando e levando toda a família para Cristo. Assim nós te agradecemos e nós te louvamos todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quem aí não vai parar de lutar pela família? É uma espada na mão e uma colher de pedreiro do outro lado. Não para de edificar os muros. Não para de levantar a espada de proteção. Amém? Mas como eu não vou parar isso? Tendo Jesus na sua vida. O segredo é o homem e a mulher que temem ao Senhor.